nós vamos tratar, porque Paulo trata em sua carta, um dos aspectos que nós vamos ver é da importância do relacionamento sexual no casamento. E que normalmente, às vezes, nós usamos de brincadeiras para tratar de algo que é, sim, muito sério e que deve, especialmente na sociedade que nós vivemos, então, nós devemos nos pautar naquela que é a nossa única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Nós vamos retomar em 1 Coríntios, capítulo 7. Eu quero, uma breve introdução, lembrar de alguns fundamentos. Primeiro que o que Paulo escreve, de acordo com Atos 2,42, é doutrina dos apóstolos, ou seja, é ensinamento que Deus estabeleceu como regra para a igreja. Não há nada que Deus queira nos falar hoje fora da palavra dele. Então, se você eventualmente ouvir, eu tenho uma revelação de um pastor, apóstolo, entre aspas, é algo diferente e contrário à Escritura, com absoluta certeza você deve jogar fora, é falso, é mentiroso. Não há nenhuma nova revelação. Tudo que Deus quis está aqui, escrito dos profetas e a doutrina dos apóstolos. E o que Paulo escreve aqui, que nós vamos ver segundo, por que é a nossa única regra de fé? Porque Paulo, em 2 Timóteo 3,16, eu estou só lembrando dos textos, ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, ela é palavra de Deus. Ela não precisa ser atualizada, ela não precisa ser revista, ela não precisa ser contextualizada no sentido de que nós temos que mudar, a cultura mudou. As culturas mudaram nesses milênios, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Não há nada nela que vá ser mudado, que precisa ser mudado, porque Deus é atemporal. E a palavra dele, inspirada por ele, então também é assim. Então, se ela é a palavra inspirada, ninguém tem que fazer qualquer adaptação ao que está escrito. Romanos 15,4 diz que tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Olha como a palavra ela é coerente em todos os seus ensinos. É fascinante como a gente vê isso em toda a Escritura. Ainda que Paulo esteja se referindo ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, é claro que se Paulo escreve Escritura, como Pedro diz que o que Paulo escreve é Escritura, então o que ele escreve é para o nosso ensino. Por isso que nós somos, e pela graça, procuramos ser muito criteriosos e rigorosos de acordo com o que está escrito aqui na frente. Examinando tudo nas Escrituras para ver se as coisas são assim. Mas e se não está? Pode ser quem for. Não interessa para nós. Se tiver contra a Escritura, nós não vamos aceitar, pela graça de Deus. Ela serve para nos santificar. Jesus falou, santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade, João 17:17. Mas Cristo não é a palavra encarnada? Ele não é a expressão máxima da revelação de Deus? É claro que ele é. Mas como é que você sabe quem ele é, se não pela palavra escrita? Por isso que nós precisamos dela. E qual é o alvo de tudo isso? Deus tem um alvo para mim e para a sua vida. Qual é? Lapidar, formar Cristo em nós. Então, esse é o propósito, quando todas as vezes que nós estudamos a Escritura, nós poderíamos resumir que esses são os principais objetivos da Escritura. De estudarmos a palavra regularmente, de termos essa rotina. E ela é uma boa rotina. Nem toda rotina é ruim, ela é fundamental, ela é importante para nós. Dito isso, então, nós vamos ver que o que Paulo tem a dizer, e aqui é importante, um outro texto, ninguém vai ser santificado somente por ouvir. Nós precisamos ouvir e ser o quê? De acordo com Tiago, praticantes da palavra. Dito isso, vamos lá então para o texto, quando Paulo vai falar de um
alguns aspectos do casamento, e aí eu vou falar também especificamente para os casais jovens namorados que estão aqui, uma exortação bastante contundente que Paulo tem para vocês. 1 Coríntios 7, versos 1 a 9, diz assim: Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, esse é o texto, nós vamos andar em alguns versos, procurar entender o que a palavra inspirada quer tratar e nos ensinar para nós aqui, especialmente nessa área do casamento e da questão da importância do relacionamento sexual à luz da Escritura. Verso 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. E aí, então, a gente já tenta entender à luz do texto bíblico o que ele quer trazer para nós. Primeiro, ele começa dizendo, quanto ao que me escrevestes. E nós já vimos isso, que quando Paulo escreve esta primeira carta, na realidade, havia uma outra carta que ela se perdeu, nós também explicamos isso, mas se Paulo escreveu, como se perdeu? Não é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus é o que está dentro do cânon, o que Deus, em sua soberania, quis que ficasse revelado para nós, que é o que a Bíblia está encerrada. Então, essa carta que Paulo havia escrito, ele trata de alguns pontos, nós não sabemos quais, mas nós vemos porque ele comenta de acordo com algumas questões que ele havia escrito. Mas nós também temos, e aqui ele está dizendo, quanto ao que me escreveste, é que ele, obviamente, está claro, a gente nem tem acesso a esse texto, mas a igreja de Corinto escreveu para Paulo com algumas perguntas. Seria tão bom, né, se nós hoje tivéssemos uma dúvida teológica, ao invés de perguntar para o pastor Marco, para o Danilo, para o reverendo Flávio, reverendo é mais ali em cima, o que é isso? Se a gente pudesse perguntar direto para o apóstolo Paulo. Mas, infelizmente, nós não podemos mais, por isso a gente tem que entender o que ele trouxe para nós na palavra. É claro que, eu não estou lamentando, porque o que Deus quer que nós saibamos está aqui, nessa realidade já está revelado na Escritura. Mas eles escrevem, então, uma carta com dúvidas em relação a alguns pontos, e aqui, então, ele está trazendo o que eles perguntaram em relação ao relacionamento sexual. E Paulo diz, é bom que o homem não toque em mulher. E aqui é claro que ele está falando, é bom que o homem não tenha relação sexual. Mas espera aí, como assim? E aí nós vamos ver, porque nós vamos ver inclusive que há teologias que defendem isso para liderança espiritual. Mas ela é contrária, o próprio texto vai explicar. Paulo não está dizendo aqui, ele não está estabelecendo uma lei, e é algo específico dele, o apóstolo Paulo. A partir desse texto, ainda que haja alguns irmãos que pensem que talvez ele tenha sido casado, nós não sabemos, mas a partir desse texto fica muito mais
fácil ou claro para entender que Paulo não foi casado. Ele nunca foi casado. E aí então ele mesmo vai escrever, nós já lemos, mas vamos ver, nos versículos 6 e 7, o que ele quer dizer, mas como, Paulo, não é bom que o homem não toque em mulher? Versos 6 e 7, está um pouquinho à frente aí, se você está acompanhando na sua Bíblia, por favor, verifique se o que eu estou projetando aqui está de acordo. Ele diz lá, isto vos digo como concessão, e não por mandamento. O que, Paulo? É melhor que o homem não toque a mulher. Então é uma concessão, é algo que eu entendo, e aí ele vai dizer por quê? Porque Deus me deu este dom, ele vai chamar de dom. Olha só, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Não toquem em mulher. No entanto, e aqui então por isso não é uma lei, e graças a Deus que não é uma lei, senão a gente nem existiria, né? Como é que nós estaremos aqui hoje? Não é uma lei, é uma concessão. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um e outro de outro, que ele está falando. Alguns foram chamados para uma vida celibatária, o celibato, que é não se casar. E era o caso dele. Então, quando ele está dizendo que é bom que o homem não toque em mulher, é algo específico para ele e que é para uma minoria, se a gente for pensar. Então, Deus estabeleceu e colocou alguns, ele chamou para isso. Mas Paulo não está dizendo que não é bom tocar em mulher, quer dizer, falando algo contra o relacionamento sexual. Muito pelo contrário, a gente vai ver bem o contrário, que ele vai dizer para casais casados. Foi isso que Jesus disse aos discípulos também, Mateus capítulo 19, versos 10 a 11. Que Jesus falou quando ele fala da questão do divórcio. Quando Jesus estabelece aquela conversa que ele teve com os fariseus, falando das regras para uma possibilidade de divórcio, e então os seus discípulos vão fazer um comentário, né, dizendo, poxa, se é assim, se é tão difícil, e o casamento, ele é uma bênção, criado por Deus, é maravilhoso, mas ele tem as suas dificuldades, porque nós somos pecadores. Aí, então, eles fazem esse comentário a Jesus, Mateus 19, 10, 11. Disseram-lhes os discípulos, se é essa condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Se tem as dificuldades, se elas existem, você que é casado sabe que existe, então é melhor não casar. E aí Jesus vai dizer o que Paulo disse. Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. É um dom. Então, alguns Deus chamou para isso, para não serem casados. E não há nada de errado nisso. Não há uma lei, não, você tem que casar, ou uma lei que diz você não tem que casar. Cada um de nós vai considerar diante do Senhor isso. Há cristãos como Paulo que têm então o dom do celibato, que é o estado em que determinada pessoa se compromete em não se casar. Nós temos um irmão que foi um homem de Deus, uma referência para nós, que foi o irmão John Stott, um grande estudioso da palavra, ele nunca se casou. Ele tinha essa compreensão, chamado para o celibato. Agora, Paulo está dizendo que cada um tem de Deus o seu próprio dom, que nós vimos. Paulo não era mais santo do que Pedro por não ter casado. E aí vocês já estão tentando ver um pouquinho do que eu quero, o paralelo que eu quero fazer. Interessante que o primeiro Papa era casado. Pedro é o primeiro Papa. Pedro é o primeiro Papa? É claro que não. Isso é uma grande bobagem, invenção do catolicismo romano. A instituição do papado vem séculos depois. Mas, para eles respaldarem essa distorção do Vicarius Filii Dei, que é a função do Papa como representante de Cristo na igreja, eles vão fazer toda essa montagem que não tem base nenhuma na Escritura.
Mas o celibato é um dom e não uma imposição religiosa. Isso é muito importante nós entendermos. Casar também é um dom. O proibir, e olha só, o proibir o casamento com fins religiosos, como faz o catolicismo romano, é algo muito sério. Sabe o que é isso? Ensino de demônio. O louco, vamos ver, 1 Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 5. Não sou eu que estou dizendo isso, é o apóstolo Paulo. E, irmãos, no período da Reforma, todos os reformadores, se não todos os principais, liam esse texto e faziam alusão direta ao catolicismo romano. Porque é exatamente isso que eles fazem. Olha o que diz 1 Timóteo 4, 1 a 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé, a verdadeira fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Veja, quem apostata da fé, o budista apostata da fé, claro que não, ele é budista, ele não apostata. O muçulmano, não. Ele está falando de aqueles que professavam a fé e que vão abandoná-la. E vão abandoná-la por uma série de fatores. Mas o caso, Paulo está trazendo um deles aqui. Alguns abandonarão a verdadeira fé cristã por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. E aí ele vai delinear alguns desses ensinos. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Eles defendem algo de maneira veemente, mas não há base na Escritura para isso. Que proíbem o casamento. Olha só, ele disse, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Que ensino, por exemplo? Um deles é proibir o casamento. E exigem, outro, a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. A ideia do asceticismo. Não, eu tenho que me abster de algumas coisas para ser espiritual. Isso não tem base na Escritura. Então, o proibir o casamento para fim religioso, de acordo com o apóstolo Paulo, você quer achar ruim, briga com ele. É ensino de demônio. Pois tudo que Deus criou, o casamento e os alimentos, são bons, ou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Então, é claro que o casamento e, por consequência, o relacionamento dentro do casamento é uma bênção. Isso nós vemos hoje, onde isso? Lá na criação, Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando Deus e o casamento foi instituído por Deus antes da entrada do pecado. Quer dizer, é algo que foi criado muito bom por Deus. Gênesis 2, 18 diz assim, disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, Deus, Ele que criou, e Ele viu que era bom e que é bom. Agora, como nós vimos, há pessoas, há irmãos, há irmãs que não foram chamados para o casamento e tudo bem. Vai ser mais espiritual ou menos espiritual. Mas o fato de se proibir o casamento em nome da espiritualidade, da religiosidade, é um engano e um erro crasso à luz da Escritura. Além disso, e aí ainda na implicação da questão, especialmente da liderança da igreja local, a palavra ensina, na verdade, que os líderes ou os presbíteros, os presbíteros, inclusive diáconos, eles devem ser casados. Ele orienta isso lá, 1 Timóteo, capítulo 3, versos 2, 4 e 5. Eu só vou focar aqui no aspecto do casamento e da família. Há outros princípios ali. Mas um presbítero, ele pode ser presbítero sem ser casado? Sim. Mas o que Paulo está falando aqui, ele pressupõe que os presbíteros sejam casados. Olha o que ele diz. 1 Timóteo, capítulo 3,
versos 2, 4 e 5, que o marido, aquele que aspira o episcopado, aquele que deseja o ministério de presbítero, o bispo, o ancião, são nomes para a mesma função, ele deve ser esposo de uma só mulher. Deve ser esposo de uma só mulher, então ele deve ser casado. Ele deve governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E é por isso que a igreja evangélica, em sua vasta maioria, tem nos seus líderes homens que são casados. Por quê? Porque eu não vou ter condições, às vezes, de aconselhar ou de trabalhar em aspectos, ainda que eu tenha, sim, a palavra, mas em questões práticas, se eu nem sei como lidar com aquilo. Por exemplo, no casamento e, por exemplo, na educação de filhos. Então, esse é um princípio, e por isso que Paulo está estabelecendo isso nesse texto, que é central para os critérios que são exigidos para alguém que deseja exercer o ministério de presbítero. Mas por que Paulo escreve que quer que todos sejam como ele? Se é bom casar, por que ele escreve isso? E aí, claro, tem uma razão para isso. E é o que ele vai dizer no capítulo 7, lá nos 1 Coríntios, capítulo 7, lá nos versículos 32 a 33, nós vamos dar um pequeno salto aí. E aí ele vai explicar do porquê é melhor não casar se você tiver um dom para isso. Mas, por outro lado, ele vai falar das responsabilidades para aquele que casa. E aí está falando, claro que para todos nós cristãos, mas mais ainda importante para nós que exercemos o ministério de pastor, de presbítero. Olha o que ele diz. O que eu realmente quero é que estejais livres de preocupações. Do quê? Que preocupações, Paulo? Ele vai explicar. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa. Agora, é claro que ele não está dizendo, então se eu caso eu não posso cuidar das coisas do Senhor. E nem que então agora eu tenho que agradar a minha esposa e não o Senhor. É óbvio, né, irmãos, que ele não está falando isso. O que ele está falando é, se eu sou casado, eu vou ter responsabilidades que eu não teria se eu não fosse. É isso que ele está dizendo. Ele vai ter mais tempo, como o próprio apóstolo Paulo teve, a sua dedicação, o seu ministério, de passar a sua vida viajando, pregando o evangelho em tantas cidades, né? Ele tinha o seu jatinho particular, como os apóstolos modernos tinham, ia para lá e para cá. É claro que não, né? Naquele contexto, imagina como ele viajava, as inúmeras viagens que ele fez, o sofrimento, as dores, perseguição, mas ele foi alguém que dedicou toda a sua vida só ao Senhor. Mas é claro que ele não está falando contra o casamento em hipótese alguma. Alguém que tenha o dom do celibato e não seja obrigado a isso, não você quer exercer o ministério de pregar, então você não pode se casar. Tem outras questões que não espirituais por trás disso, é óbvio, né? Nós estamos falando de um império. Imagine brigas judiciais de padres com as suas esposas, porque eles não têm nada. Imagina onde chegaria a briga num divórcio. Eu quero os direitos, eu tenho um pedacinho lá do Vaticano. Então há outras implicações que não espirituais para essa ideia, a proibição do casamento dentro do contexto religioso. Mas, agora, se você é casado, então saiba, não adianta, e aí é um erro, e aí nós trazemos para a nossa realidade, quantas vezes nós não vemos irmãos dedicados ao ministério, que amam o Senhor, se dedicam à obra e aí assim, esses que não estão em período integral. Ele trabalha normalmente durante o dia, aí segunda-feira ele está no Ministério de Música, terça-feira ele está na reunião do grupo na casa tal,
quarta-feira ele está no grupo de casais, quinta ele está na educação de filhos, sexta-feira ele faz evangelismo, sábado, e é assim, ele está fazendo tudo isso e o casamento dele vai acabar. Vai acabar por causa disso aí. Isso é muito comum no meio evangélico. Que Paulo está estabelecendo, claramente você tem que cuidar. Como é que você vai... E assim, é claro que isso é uma verdade central para o presbitério, quando Paulo diz, mas é um princípio para qualquer um de nós. Nós precisamos desse equilíbrio de cuidadas e demanda o cuidado das coisas da nossa família, do nosso casamento, dos nossos filhos. Isso demanda, sim, trabalho e tempo de relacionamento. Olha o que o irmão R.C. Sproul, comentando da questão do celibato, ele escreveu assim: de uma perspectiva bíblica, a busca do celibato é indicada em alguns casos como uma opção legítima. Opção, veja. Sob outras considerações, é visto como uma preferência definida. Embora tenhamos a bênção do Senhor sobre a santidade do casamento, também temos o seu exemplo, o exemplo de Cristo, e escolha pessoal de permanecer celibatário, obviamente em sua submissão à vontade de Deus. Então, esse é um dom que, se o Senhor chamou você, ou irmão ou irmã, não se sinta pressionado para o casamento e vice-versa. Agora, como é que você examina isso? À luz da palavra, indo diante do Senhor. E aqui está, então, uma aplicação para isso, e que eu estava meditando. Veja como textos fora do seu contexto podem trazer uma religiosidade, uma prática religiosa, e que negam a compreensão, a interpretação correta da Escritura. O celibato é um dom que Deus concede a alguns. Não é uma obrigação religiosa, não faz de ninguém mais espiritual. Voltando lá, verso 2. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. É melhor você ser como eu, mas se você não tem o dom que eu tenho, então você deve se casar. Quem não é celibatário, quem não tem esse chamado, esse dom para não se casar, deve se casar. Por causa do pecado da porneia, a palavra impureza. E olha como Paulo não tem meias palavras assim aqui. Se você não tem esse dom, você deve se casar, porque senão você vai acabar caindo no pecado da impureza. E aqui é um dos textos que nos ensinam que a fornicação, a palavra fornicação é sexo fora do casamento, tem um nome: pecado. É pecado contra Deus. Nós tratamos isso no último domingo. Um relacionamento sexual, ainda que tem aqueles que querem revisar a Bíblia, eles querem reconsiderar. Aí tem um pastor famoso que fala assim, não é por causa de uns 2, 3 versículos que fala contra a questão do homossexual, a gente vai considerar. Aí ele pode pegar, então, tem uns 2, 3 versículos que falam do relacionamento sexual fora do casamento, tem os 2, 3 versículos que falam do adultério, tem os 2, 3 versículos que falam de matar, e aí cada um pode fazer o que quiser. O fato é absolutamente claro, relacionamento sexual deve ser experimentado, vivenciado somente dentro do casamento. Não há nenhuma possibilidade, a menor possibilidade, ainda que muitos pastores e muitas igrejas evangélicas hoje queiram negociar isso, não há, à luz da Escritura, não há a menor possibilidade para se interpretar de outra forma. Sexo fora do casamento é pecado. E uma das razões para o casamento, então, é para que, por causa da impureza, você se casa. Porque se você se casar, você vai poder desfrutar da bênção que é o relacionamento sexual. Aí sim, aí você vai poder, sem culpa, sem pecar contra o Senhor, desfrutar que o próprio Deus, algo que o próprio Deus criou. E aqui então, nós vamos falar, mencionei que ia falar para alguns dos namorados, O namoro é uma prática, aí eu fui ler um pouco, existem aqueles que dizem que o namoro começou em séculos atrás, na realidade é uma prática bastante atual,
quase que pós-moderna. Assim, e normalmente o referencial de namoro hoje, né, sempre foi, mas hoje então misericórdia, é contra o que a palavra de Deus diz. O conceito, eu preciso experimentar, eu preciso conhecer, e conhecer é relação sexual, para saber se eu vou casar, que é uma grande mentira, né, uma distorção da palavra. Então eu não posso namorar? Bom, se a gente estabelecer essa regra, a gente vai ter alguns problemas aqui no nosso meio. É óbvio que não é isso que nós cremos, porém, há algumas regras bastante básicas. Primeiro, um namoro, e aí eu estou falando para cristãos, obviamente, aliás, tudo que eu estou falando aqui é para cristãos, porque o mundo acha tudo loucura. O primeiro ponto é, você só namora para casar. Então eu estou com 14 anos, só querendo namorar. Não, esquece. E às vezes surge, né? Não, você vai demorar para casar, então você vai esperar. Comece um relacionamento para o jovem, eu estou vendo aqui os jovens, né? Um relacionamento só com esse alvo, se for para casar. É claro que o tempo vai depender de uma série de circunstâncias, mas esse é o alvo. Então, primeiro ponto, um namoro para cristão deve ter como alvo o casamento. Segundo, você só deve namorar e ter um relacionamento de namoro com alguém que crê em Cristo. Não queira converter no namoro. E às vezes tem aqueles espirituais, ele que não, vou converter ela, vou convertê-la, ou ele ou ela. Não, você não vai converter ninguém, você não converte ninguém, quem faz é o Senhor. E aí então, o que a palavra de Deus diz, por isso que ela é muito clara, e Paulo vai falar assim, nós vamos ver mais à frente, que só case se for no Senhor. Então é alguém que crê no Evangelho. Terceiro ponto, isso fundamental, seus pais devem apoiar. Se o seu pai ou sua mãe for contra, você deve considerar. Mas onde está nisso? Honra o teu pai e a tua mãe. É o que a palavra de Deus diz. Se o teu pai e a tua mãe são, obviamente, cristãos, eles vão considerar com você, vão mostrar as razões para pais cristãos com o mínimo de bom senso. Se eles disserem não, há razões para isso, então você deve considerar. Esses pontos são muito importantes. O quarto ponto, e aí bem prático, nunca fique sozinho. Casais e namorados não devem ficar sozinhos. E nós vamos ver por quê, porque Paulo vai falar já o porquê não ficar. Então, a gente poderia pensar em alguns outros. Aqui eu coloquei um ponto aqui que é bem mais contundente. Há alguns beijos que só podem ser dados no casamento. Está claro isso ou não? Bem, quer que eu seja mais específico? Alguns beijos só vão poder ser dados no casamento. Então, cuide para isso. Cuide. Eu estou falando para cristão. Lembra, isso aí, o mundo, né, ele fala, não, isso é um lunático, isso é fora da realidade. Eu sou mesmo, fora da realidade, porque dentro da realidade da Escritura. Estamos falando de santidade. Então, cuide disso. Mas às vezes eu tenho ido assim. Pois vá diante de Deus e pare. Pare. Porque isso não agrada ao Senhor. Ouça o que Paulo, inspirado, vai dizer lá no versículo 9. E aí é a razão. Verso 9 de 1 Coríntios 7. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, se você não se domina, e aqui eu dou graças a Deus quando eu ouço um homem dizer que ele tem atração. Hoje a gente tem que louvar a Deus. Ele tem atração por uma mulher, mas eu celebro isso, eu quase sou rojão. E quando uma mulher tem atração por um homem, eu fico feliz também, graças a Deus. Já é assim, sensacional na nossa realidade, né? Agora, para por aí. O desejo sexual pelo sexo oposto é normal. E graças a Deus por isso. Mas ele só vai poder ser satisfeito
pelo Deus que criou o desejo no momento que Deus estabeleceu, que é o casamento. O não se dominar, e aí, o que é esse não se dominar? É que nessa área você não tem controle. Você acha que domina. Mas se você entrar por esse caminho, você vai ver, não tem controle. Por isso que nós vamos ver no fim também, você vai precisar de comunhão com Deus para perceber que eu nem devo entrar por essa porta. Hoje o Danilo trouxe uma ilustração de quanto a porta, quando o Espírito Santo nos alerta, ela é larga. Não é a porta larga do inferno, né? O Espírito Santo está nos mostrando, não vá por aí. Mas não, um pouquinho, eu vou só um pouquinho. E aí a hora que vê está estreita. Para sair daquela situação vai ser muito difícil. Então ele nos alerta nisso. Se você não se domina, você deve então se casar. Ah, mas eu não tenho perspectiva financeira, então você vai ter que esperar. Por isso você vai ter que esperar longe. Longe vocês estão entendendo, né? Não muito perto. Vocês estão entendendo, mas mais ou menos assim, né? Quando ele fala abrasar, olha que a expressão abrasar no grego, queimar, incendiar, flamejar. Então eu acho que ele está sendo claro aqui. Quando pegar fogo, já era. O fogo consome, né? O fogo consome. Abrasar é pecar contra o Senhor. Por isso, namorados, fujam da imoralidade. E eu creio que cabe um alerta aqui. A comunidade, ela se preocupa com a santidade dos seus membros. E especificamente para os namorados. Ah, mas é uma ameaça. Você considere como você quiser. Se você incorrer no pecado e ver, você vai ser tratado no pecado, seja você quem for. Vai ser tratado por quê? Por amor, tá? Por amor. Nós disciplinamos porque amamos. Os falsos profetas não disciplinam, porque eles dizem que é falso, é mentira. Mas pela graça, nós disciplinamos. Então, nessa área, caso ocorra, nós queremos que não, por isso você deve ouvir, buscar o Senhor, andar em comunhão, só porque, por Ele, pelo poder dEle, Ele vai te conceder vitória. Olha o que o irmão Arcis Sproul comentando, ele diz, até que ponto é longe demais? Essa é a pergunta, né? É uma pergunta que a gente já sabe a resposta. Os homens e mulheres de todas as culturas reconhecem as mesmas zonas erógenas primárias. É o que ele está falando aqui, né? Você sabe o que ele está falando. E assim, a estimulação dessas áreas violaria o ensino bíblico contra a fornicação, Efésios 5:3. Não provoque, você não tem domínio sobre isso, a palavra de Deus é clara. Jovens namorados, não minimizem a seriedade do pecado. E eu já fui jovem. Faz tempo, mas já fui. E eu me arrependo profundamente de ter pecado contra o Senhor nessa área. Eu detesto ter que lembrar disso. Não minimizem. Vão diante do Senhor, clame ao Senhor, para que Ele conceda a você discernimento, capacitação do Espírito, para esperar o tempo dEle. Para esperar o tempo dEle. Olha o que Paulo, voltando lá, nesse ritmo vocês estão felizes, eu estou no versículo 2 ainda, né? É claro, estou brincando, nós já lemos outros versículos, nós estamos fazendo uma sequência dos versos, nós estamos tentando pegar o que Paulo está trazendo aqui e colocar os textos mais perto um do outro para a gente saber o que ele quis dizer. Falando da impureza, agora então ele vai falar, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, cada um tenha uma. Cada uma tenha um. Cada esposa, marido. Porque foi Deus que criou assim e sempre foi assim. Desde a criação, passando pela lei, pelo Antigo Testamento, pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos, como Paulo está dizendo aqui, o casamento sempre foi um homem e uma mulher para sempre. Para sempre, esse é o ideal. Infelizmente, porque somos pecadores, nós às vezes sofremos com os nossos pecados e saímos do padrão de Deus, mas Ele nunca minimizou, nunca diminuiu o seu padrão.
O padrão de Deus é um homem e uma mulher para sempre, até que a morte os separe. Deus não minimiza isso. Alguns, e aí não é incomum, os liberais são aqueles que dizem que creem, mas não creem. Eles são uma desgraça no meio da igreja. Eles negam a palavra, eles têm uma linguagem filosófica, normalmente são acadêmicos, nada contra o estudar, obviamente, e eles negam a Escritura, a inerrância, a infalibilidade da Escritura. Então eles dizem, eu já ouvi isso de alguns, a Bíblia não estabelece um padrão de casamento, porque você vê, tem poligamia entre os homens de Deus no Antigo Testamento. Sim, acontece, mas e daí? E daí? O fato de ter acontecido significa que é padrão de Deus? Quando você peca, quando nós citamos pecados de homens de Deus, significa que ele é o padrão de Deus? Qualquer um sabe que é óbvio que não. O fato de ter homens de Deus que erraram, sofreram as consequências, porque não seguiram o princípio da Escritura, não muda o que Deus estabeleceu. Casos diferentes na Bíblia foram permitidos por Deus, mas nunca apoiados. Quando Jesus vai tratar dos fariseus a questão do divórcio, para onde ele vai? Para a criação. Quando Paulo vai falar do casamento, para onde ele vai? Para a criação. Esse é o padrão de Deus, nunca mudou. Mas como o liberal quer distorcer tudo da Escritura, essa é mais uma tentativa absurda e que eles tentam fazer e que, obviamente, não tem base nenhuma na Escritura. Os versos seguintes, então, eles são aqueles que fundamentam o tema da nossa reflexão. Versos 3 a 5, a importância do relacionamento sexual dentro do casamento. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Diante disso, Paulo está chegando a uma conclusão aqui, não vos priveis um ao outro, salvo, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Eu queria tentar aqui ser prático e colocar isso em 4 pontos, tópicos, para a gente tentar entender o que Paulo quer dizer com essas expressões. É claro que você lê aqui, parece... Paulo está usando de um eufemismo. Mas o que Paulo está falando aqui é do relacionamento sexual. E ele está deixando de maneira clara que isso aqui não é uma opção. Não é, por exemplo, como a mulher normalmente, eu coloquei aqui, é a que mais tem dores de cabeça, os homens parecem apreciar mais essa lei aqui, que é uma lei, tá? Mas vamos ver então que na realidade isso é uma ordem para ambos, para o casal. O texto está dizendo aqui de maneira clara. E é impressionante porque aquela cultura era assim uma cultura onde a mulher não era valorizada em nada. Os críticos falam que a Bíblia é machista. Não, a Bíblia valoriza a mulher, inclusive dizendo que ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. E aqui nós vemos, é claro que ela tem funções diferentes, mas Paulo está dizendo aqui, e eu estava lendo um irmão, um comentarista, que ele diz, é impressionante como Paulo dá poder nesse sentido para a mulher decidir e pensar junto com seu esposo numa cultura que ela não tinha voz para nada. E é isso que ele está falando aqui. Então, o primeiro ponto claro da importância do relacionamento é que o relacionamento sexual no casamento é mandamento, ele não é opcional. E você já deve ter ouvido isso algumas vezes, e às vezes é importante ouvir, muitas vezes mesmo. Veja que aqui ele está falando, não vos priveis um ao outro.
O não privar é não deixem de se relacionar sexualmente. É isso que Paulo está dizendo com todas as letras. Não se trata de um conselho, é uma sugestão, uma ideia, não. Mas de uma ordenança. E lembra, toda ordenança, todo mandamento de lei de Deus, toda lei de Deus, ela é santa, justa e boa. Ela tem propósitos que trazem benefícios para nós. E nós vamos ver quando casais não obedecem isso, eles vão estar sujeitos a pecar contra Deus e trazer sofrimento para o casamento. Então, Paulo está sendo claro em dizer que é uma ordenança. Não vos priveis, é imperativo. Ele diz então, e aqui é importante que eu brinquei aqui com a questão do homem, né? Que a mulher às vezes tem justificativas. Agora, é claro que não é toda hora que o homem quer. Porque o homem, e aí alguns, não o cabeça, né? A palavra fala que o homem é o cabeça, mas alguns são cabeçudos. Ele quer impor, não, está vendo? A Bíblia diz lá. Então, não, peraí. Não esqueça do mútuo consentimento, não esqueça do vos priveis, não esqueça que quem um pertence ao outro, não é uma coisa imposta. É algo que deve ser tratado, que deve ter consentimento, que deve ser... E aí, esse é o grande ponto, especialmente para nós homens entendermos, que não é só a relação em si, há outras implicações para isso. Há outras realidades importantes que a gente pode tirar do texto, que mostra que não é o ato em si, há muito mais envolvido. E nós não entendemos, ninguém explica plenamente isso, que quando o homem se une à sua esposa, eles são uma só carne. É óbvio que não é só a relação física, há algo mais. E se é assim, mesmo que nós não entendamos claramente o que a palavra quer dizer com isso, isso nos mostra que é algo muito valioso, valoroso, que deve ser cuidado, tratado, que deve ser feito diante de Deus. Não é o ato em si. Então, por isso que é importante que não é como normalmente o homem tem mais interesse, é que então ele queira impor isso. Por outro lado, a esposa não pode, se ela tem alguma, a gente vai falar um pouco sobre isso, limitações, algumas dificuldades que isso pode acontecer, ela justificar isso para que eles não tenham, para que o casal não se relacione. Olha o que esse irmão, que o comentarista, eu sei muito o que ele disse, ele escreveu assim, o Preben Weng, ele diz, o uso que Paulo faz do termo devido, né, que você é devido, o relacionamento é devido, ou obrigação, a gente poderia pegar isso aqui, está vendo? Tem que ser assim, é obrigado. Deve ser entendido nesse contexto como relacional e não legal. Eu achei maravilhoso isso. Não é tem que fazer porque está dizendo lá na Bíblia. Não. Passa por um relacionamento, não é algo imposto. Para que você possa, então, ter o aspecto legal, antes é preciso haver o relacional. Ele não faz referência a reivindicações legítimas, antes fala de modo pastoral acerca da importância da intimidade conjugal. A intimidade é muito mais do que o ato em si, e de sua qualidade protetora numa sociedade repleta de tentações sexuais. Então, o que ele está querendo dizer assim, não deixem, mas não é não, então a Bíblia, então vamos ter relação, sem ter um relacionamento íntimo, de relação pessoal. Eu já tratei isso, algumas coisas que me fascinam, quando Jesus disse que a vida eterna é conhecer a Deus e o Filho, o verbo conhecer é o mesmo verbo utilizado para quando Maria, que ele fala que antes de Maria conhecer o seu marido, ou quando a palavra fala de conhecer, é o verbo usado para o relacionamento sexual dentro do casamento. Mas é usado também para conhecer a Deus. O que isso denota? Intimidade. Intimidade. E aqui um parêntese, né? Eu preciso tratar isso. Se você, homem, porque a gente parte sempre do pressuposto,
de que normalmente o homem tem mais interesse, e eu creio que isso faz parte, inclusive, da criação de Deus. Normalmente o homem, o esposo, ele tem mais interesse no relacionamento sexual, ou ele tem mais propensão a ter mais vezes relacionamento sexual. Não tem nada de errado nisso. Agora, se você, homem, não tem esse interesse, é muito provável que haja um problema. E você precisa tratar. E isso está falando como uma regra? Não. Mas, e lidando com situações e casos, é que, infelizmente, a gente tem que tratar, e ouvindo outros irmãos, isso é muito comum. Se não há interesse da parte do homem, e se a esposa chega até, inclusive, a reclamar disso, então você precisa procurar ajuda. Você precisa procurar ajuda. Como resolver questões aí que surgem nessa área? Porque é algo difícil de tratar. Poxa, tratar isso num domingo à noite, puxa, vai tratar disso. Mas é a palavra de Deus, né? Paulo tratou para a igreja, ele escreveu uma carta para a igreja, para ser lida na igreja. É isso que a gente está fazendo, pregando, falando a palavra. Terceiro ponto, como a gente trata das dificuldades que elas existem? Eu e você que somos casados sabemos, conversem sobre o assunto. Lembra, a intimidade na relação sexual passa por uma intimidade de relacionamento, de conversarem, de se conhecerem, de tratarem das dificuldades. Às vezes é difícil tratar de alguns assuntos, porque, puxa, eu não sei como lidar, eu não fui ensinado nisso, e às vezes, e aí a justificativa do mundo mentirosa, de que eu preciso conhecer antes. Não, você não precisa conhecer. Mas no processo, no casamento, isso vai ser um conhecimento. Quantas outras coisas nós não vamos conhecer no nosso relacionamento como casal? Nós vamos aprender a conviver com o outro. Quando você tem filho, né? Primeiro filho, a coisa mais fácil do mundo é ter primeiro filho. Ninguém sabe como lidar, mas nós vamos aprender juntos. E assim também é no relacionamento sexual. Agora, se não conversa, porque o mundo maculou a impureza, e nós vamos nem tratar, não posso nem falar. Como assim? A palavra de Deus está tratando, estamos lendo um texto bíblico, uma carta para a igreja. Então é preciso tratar. O casal precisa conversar. Se há dificuldades fisiológicas, às vezes é necessário buscar uma ajuda médica. Não tem nada de errado nisso. Pelo contrário, se há problemas no relacionamento sexual do casal e os problemas às vezes são fisiológicos, deve-se buscar ajuda. Se as lutas são emocionais, e aí nós vemos isso, e aí misericórdia, de um lado você tem a repressão religiosa legalista, moralista, hipócrita, é uma desgraça que não pode nem falar sexo, não posso falar sexo no culto. Então tem toda uma repressão religiosa opressora. Do outro lado tem uma libertinagem. E às vezes, num casal, vem essas duas formas. Imagina, como se não tratar, não conversar à luz da palavra, de buscar irmãos que possam aconselhar, ajudar? Não tem nada de errado nisso. O errado, e aí eu quero dizer para você, esposo e esposa, se vocês não tratam, tem problema, vocês são responsáveis. Vocês precisam tratar. Diante do Senhor. É claro que você não vai falar isso saindo para todo mundo, mas procure, e a igreja tem esse papel, irmãos e irmãs que possam ajudá-los nesse sentido. É claro, o aconselhamento ele tem que ser bíblico, ele tem que ser à luz da palavra. De um leito, não sei se você reparou na imagem, a cama lá, que eu quis tentar retratar isso, ela é branca, todo o ambiente é branco. A ideia é só uma imagem, mas a ideia de santidade, que o leito deve ser de um casal cristão, de um marido, deve ser sem mácula, santo. O relacionamento sexual deve ser santo. Então, a base é sempre a palavra, sempre centrado no Evangelho. Então, você deve cuidar disso. E aí, para nós homens, nós somos os principais responsáveis. Nós temos que cuidar
do aspecto espiritual, mas também do aspecto emocional, do relacionamento. Como a sua esposa está lidando com isso? Se tem dificuldades, ela talvez tenha dificuldade para tratar. Como você, que deve servir a sua esposa como Cristo serviu a igreja, está agindo nessa área? Mas é o aspecto espiritual. Sim, é o aspecto espiritual. Mas e a realidade do relacionamento sexual? Né? Se você crê em Cristo, marido, você conhece Efésios 5, 25. Mas se você vai fazer um paralelo do se entregar de Jesus para a igreja com se entregar no relacionamento sexual, é claro que sim. É claro que sim. Ele tem implicação para a vida. Olha o que Paulo escreveu lá: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, não, eu vou ensinar a palavra, mas e nessa área que Deus estabeleceu que é bênção, como é que vocês têm tratado? Vocês conversam sobre isso? Se há algumas dificuldades, vocês estão procurando ajudas de irmãos que possam caminhar com vocês na palavra, orientá-los? É preciso fazer isso. Isso faz parte para nós de servirmos as nossas esposas. E o servir não é servido. E aí tem ser servido. Não, tem as implicações que naturalmente o relacionamento sexual para o homem, ele é mais fácil, por assim dizer. E aí, você tem que aprender a servir a sua esposa nessa área. O mundo, o conceito, a desgraça do mundo em relação à sexualidade é totalmente pervertida. E cada dia que passa, pior. A gente estava conversando na reunião dos presbíteros, o Danilo trouxe um dado da questão que hoje o acesso à pornografia, e como isso afeta na mente de jovens e de crianças, e assim, quanto mais o acesso à pornografia, pior fica. Nunca se limita. A perversão a isso vai cada vez mais aumentando. Imagina as próximas gerações como não vai ser. Então a gente precisa ter orientação na palavra, cuidar do nosso relacionamento, do nosso casamento nessa área, para não ser influenciado para essa enxurrada de lama que está acontecendo no mundo. Então nós precisamos, pela graça de Deus, tratar. E por último, a falta do relacionamento sexual no casamento pode levar ao pecado. Paulo está dizendo assim: não vos privem, não vos priveis. Aí eu vou ter, senão minha professora de doutora aqui vai me corrigir o português. Não vos priveis. Não deixe de se relacionar, porque vocês vão estar dando brecha para o diabo. É simples assim. É claro que eu não vou me relacionar por causa disso, porque eu tenho medo do meu marido, da minha esposa. Mas não é essa a base. Mas isso vai acontecer. O risco é grande para que Satanás não vos tente, porque vocês não estão se relacionando. E infelizmente, às vezes nós conversamos, normalmente eu converso com o marido, isso é importante, às vezes a Carla ajuda conversando com a esposa, houve situações de conversar com a... E assim, o marido ele não tem o interesse e a esposa meio que se acomodando. Eu vou viver assim. Não, ela não vai viver assim. Não vai. Porque é contra a palavra. E o que tem que fazer? Tem que tratar, tem que buscar ajuda, tem que ir diante do Senhor para tratar, para cuidar. Isso aqui é espiritual. Significa então que se não houver um relacionamento sexual, então eu estou liberado para cometer adultério? Não, se você adulterar, a culpa é sua. Você pecou porque você quis. Só que o casal vai estar dando margem para isso se não cuidar. Aí o marido ou a esposa podem perguntar, infelizmente às vezes acontece, e se o meu esposo, a minha esposa adulterar, a culpa é minha porque a gente... Não, você tem que cuidar. É claro que a culpa em última instância é dele, ele tomou aquela decisão. Mas precisa cuidar. E é isso que a palavra de Deus diz de maneira muito clara. Irmãos, eu quero encerrar. O que a gente poderia considerar? Lembra que eu citei Tiago, né? Não sede somente ouvintes, mas praticantes. É claro que eu estou falando de praticantes e da relação, mas praticar tudo isso que a palavra está dizendo. Você tem conversado com a sua esposa, a esposa com o seu marido sobre isso, vocês têm tratado, vocês às vezes têm dificuldades para tratar entre vocês, têm procurado ajuda?
um aconselhamento e a misericórdia com quem você se aconselha pode ser uma desgraça, né? Então, mas busque ajuda para cuidar dessa área. Não há nenhum poder natural em nós para colocarmos em prática qualquer coisa que a palavra nos ensine de acordo com o que Deus estabelece. Por isso que nós precisamos da santificação. Por isso que, e aí eu estava pensando sobre isso, né? Eu não gosto da expressão religião, ainda que nós estejamos inseridos num contexto religioso, porque nós somos chamados para um relacionamento, e um relacionamento que íntimo, com Deus. Se o nosso relacionamento com o Senhor for íntimo, Ele vai nos guiar em cada uma dessas áreas. Se o meu relacionamento com o Senhor for íntimo, quando eu ler o que a palavra dele diz sobre isso, Ele vai trabalhar comigo. Ele vai me corrigir, vai me chamar ao arrependimento. Se tiver implicação no meu casamento, eu vou tratar com a minha esposa. Então, por isso que é importante a gente toda hora está falando de andar na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor, estar cheio do Espírito, levar ao morrer de Jesus, para que então a vida dele se manifeste também nisso. E glorificar a Deus no você casal, marido, esposa, cristãos, glorificarem a Deus no seu relacionamento sexual. É possível? É claro que é possível. Nós precisamos de intimidade com o Senhor. E eu queria encerrar primeiro, né? E a pergunta é central, você crê no Evangelho? Você já recebeu a Cristo? Você entendeu que você é um pecador desde que você nasceu, e por isso você comete inúmeros pecados, e que não dá mais para mudar, e nem, na realidade você nem quer mudar, mas você reconheceu que é um pecador e que por causa disso está separado de Deus. Você viu que é um pecador, mas você ouviu que Deus veio salvar pecadores como você, e Ele enviou seu Filho para naquela cruz, há 2000 anos, morrer por você, derramar o seu sangue para purificá-lo dos seus pecados, e na ressurreição dele dar uma nova vida, e que Ele veio agora para fazer com que você estivesse crucificado nele, para que a vida dele se manifestasse em você, para que você possa então levar o seu morrer e a vida de Cristo se manifeste, inclusive no seu relacionamento com a sua esposa. Você crê no Evangelho, se arrependeu dos seus pecados, porque se não tiver essa base, tudo que eu estou falando aqui é bobagem. Você vai usar N justificativas, não, essa é coisa do pastor ignorante. Não, se você creu no Evangelho, você vai para a palavra, porque o Evangelho que você creu foi dirigido pelo Espírito, o Espírito dirigiu a palavra para ser escrita, e ela é a nossa base. Então você crê no Evangelho, crê no que Cristo fez. E o segundo ponto, e aí, para que eu e vocês que cremos, nós precisamos andar com o Senhor, ter intimidade com Ele. E intimidade vem por quais meios? Irmãos, nós estamos cansados de ouvir isso aqui. Os meios da graça, a meditar na palavra, a vida de oração, a estar com a igreja. Deus usa isso para formar Cristo em nós. Nós só podemos obedecer qualquer coisa da Escritura. Primeiro, se realmente fomos regenerados. E segundo, se regenerados, nós andamos com o Senhor. Nós temos comunhão, intimidade, andamos em espírito. Aí, quando Ele vier tratar conosco, nós vamos estar, sim, Senhor, tem misericórdia, eu quero andar na Tua verdade, de acordo com a Tua palavra. Sem isso, você e eu vamos relativizar, justificar os nossos pecados. Eu quero terminar aqui, para você, namorado ou marido, que às vezes tenha dificuldades nessa área aqui. Do namorado, estou falando de tentação, né? Procure um irmão maduro, experiente, que possa orar com você, orientar, confrontar o seu pecado. Não negocie o pecado. Marido, se você está com dificuldades, procure um irmão. E esposa, ou namorado, procure uma irmã que possa auxiliar você à luz da palavra. Que o Senhor nos conceda a graça para sermos obedientes nessa área.